Olá, estamos começando agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que você já sabe, vai levar para você aí de casa em todo o Brasil informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Em cada programa um tema diferente discutido por profissionais que entendem do assunto. É normal tomar remédio quando nós envelhecemos? Tomar muitos remédios? Precisamos tomar remédio quando vamos ficar idosos? Faz mal usar muitas medicações? E você, já precisou ajudar alguém mais velho a se organizar com as medicações? Você já precisou pedir ajuda para se organizar com as medicações? Como isso pode impactar na saúde? É sobre isso que iremos falar hoje. E para me auxiliar nessa missão, mais uma vez, o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. Sempre um prazer estar aqui. Polifarmácia é um assunto que realmente precisa ser discutido. É um assunto muito importante, Glaucia. A gente tem a impressão de que usar muitos remédios faz parte de ter uma boa saúde, mas isso não é sinônimo. Algumas vezes pode parecer que o acumular dos anos vai implicar necessariamente em acumular comorbidades, doenças e, além disso, acumular essas comorbidades vai implicando deixando a gente de fazer compra no shopping para fazer na farmácia. E não é bem assim, né? Envelhecer não é sinônimo de adoecer. E as doenças que a gente vai acumulando, elas também não devem ser sinônimos de muitos remédios para ter saúde. Esses conceitos, eles vão norteando a gente para o manejo dos pacientes idosos enquanto equipe de saúde, enquanto cuidadores. Então vamos sentar, doutor Marcelo, para a gente conversar mais sobre isso? Sim. Primeiro, né, muitas pessoas cultivam esse hábito de usar muitos medicamentos. Uma polifarmácia, uma verdadeira farmácia é instaurada em casa, mas o que as pessoas esperam com o uso de medicamentos? A gente precisa lembrar dos nossos avós, dos avós dos nossos avós, como que era no tempo deles. Assim, às vezes a gente vai conversando com essas pessoas e a gente vai tendo noção de que, para elas, a percepção do que é saúde é muito diferente do que para a gente hoje é percebido como saúde, né? Às vezes você propor para uma pessoa que tem muita idade hoje começar um remédio novo, ela vai até ter uma certa resistência, que não vai querer, né? Na época da guerra, as pessoas elas não viviam muito por conta das medicações, né? Se você tinha uma infecção, não tinha antibiótico, até a Primeira e a Segunda Grande Guerra. A partir de então, as pessoas que antes morriam de uma doença, agora elas tinham um remédio e elas ficavam curadas. Isso foi uma coisa totalmente nova para a humanidade, né? E isso faz a gente mudar a nossa percepção acerca do que está por trás de tomar um remédio. O que está por trás dessa busca por essa cura. Eu tomo uma coisa que me faz viver mais. Para a gente que aprendia que adoecer era igual à morte. E adoecer de coisas muito simples, como uma infecção de garganta, por exemplo. Você pode ter uma complicação e não tinha tratamento. Depois da Segunda Grande Guerra, isso começou a aumentar. Agora eu me curo de coisas da febre que me matava, por exemplo. E aí, a partir de agora, a gente vai passando a acreditar que tomar remédio é viver mais. E aí vai mudando a nossa concepção de saúde. Ao mesmo tempo, vai crescendo a questão da indústria. E com esse crescimento da indústria, a gente vai sendo reforçado de que alívio daquilo que é nossa dor física está num remédio, alívio da nossa tristeza, da nossa angústia está num remédio, que aquilo que é sofrimento vai ser resolvido por um remédio. Algo que é externo, que eu uso algumas vezes por dia e meus problemas se resolvem, sem que eu precise colocar de mim algum investimento de atitude, de comportamento, de mudança, para que isso se resolva. E é por isso que a gente vai esperando mais uma cura, não fácil, mas um alívio de sofrimento, sem uma grande contrapartida de esforço, através de um remédio. Então é daí que vem essa crença de que remédio é saúde? Exatamente. Começa aí. Se a gente for tentar buscar mais a fundo na história da humanidade, a gente vai chegar em momentos da antiguidade em que a gente já buscava um elixir da vida, aquilo que era algo
a gente vai conseguir viver para sempre. Existia uma ciência que buscava isso, que é a alquimia, e que depois de um tempo foi se separando do método científico que a gente tem hoje na modernidade, mas se buscava a vida eterna por um medicamento. Então isso faz parte do que é ser humano, né? Do que é da nossa humanidade, até chegar nos dias de hoje, em que a gente tem um reforço histórico grande disso, né? Você morria de uma febre, você só percebia a febre e morria, era uma infecção bacteriana. Hoje você tem um antibiótico que não deixa isso acontecer. Então, aquela busca pela vida eterna por um remédio, por um elixir da vida, assim, ela foi concretizada. A gente vai reforçando a nossa crença enquanto coletivo de que o remédio cura. Doutor Marcelo, então é preciso mudar a nossa visão sobre as possibilidades de tratamento? Como fazer isso? A gente precisa mudar ou refletir mais sobre o que é saúde para a gente, o que é ser saudável. E aí a gente vai chegando nesse ajuste, assim, né? Quanto mais a gente vai entendendo que ser saudável não é usar muitos remédios, a gente vai se distanciando dessa síndrome hoje, né? Que tem um comportamento como uma doença, que é o uso de muitas medicações. É a polifarmácia, que pode te levar para uma internação hospitalar por uma questão de interação farmacológica, né? No Brasil, a prevalência da polifarmácia, que foi verificada por uma pesquisa nacional sobre o acesso e a utilização do uso racional de medicamentos, tem uma sigla para isso, que é a PNA1, é semelhante à atenção primária da Alemanha, que fica em torno de 10%, inferior aos 20% aproximadamente de adultos que são atendidos na atenção primária na Escócia. Quando a gente vai falar exclusivamente do Brasil, em uma população acima de 65 anos, que é o que é considerado idoso lá num país desenvolvido, isso vai subir para mais ou menos 18%, um índice superior aos 11% de áreas cobertas por estratégia da saúde da família, como na cidade de Recife, por exemplo, mas que é inferior ao estado de Goiânia, já mais próximo aqui da região sudeste onde a gente está, onde essa prevalência vai ser de 28% dos idosos, no Rio de Janeiro, onde isso vai passar para 32%. E quanto mais a gente vai chegando próximo de um município do estado de São Paulo, que é mais desenvolvido, esse índice vai chegando a 36% de indivíduos na terceira idade que vão ser acometidos pela polifarmácia, algo que é semelhante aos norte-americanos. E no Sistema Único de Saúde, a polifarmácia é algo comum, doutor Marcelo? É mais comum na saúde suplementar. Quanto mais acesso à renda e um nível de desenvolvimento socioeconômico maior, mais eu posso usar o serviço suplementar como um cardápio de profissionais de saúde para escolher. E isso possibilita ter mais acesso à polifarmácia do que no Sistema Único de Saúde, onde você tem alguém que centraliza o cuidado, né? Alguém que é um gestor do cuidado. Certo. Doutor Marcelo, a gente pode observar nos últimos anos um aumento expressivo da polifarmácia. Isso é real? Como é que você vê isso? Isso é um dado real e a gente tem algumas causas para isso. A polifarmácia ela cresce por essa questão cultural do hábito, de onde vem a saúde, do que a gente espera do remédio. E a polifarmácia na população idosa, ela vem crescendo porque a nossa população hoje vive mais. E aí eu vou ajustando essa crença de que viver mais é em decorrência dos medicamentos, mas viver mais está relacionado a viver melhor. Você tem populações ao longo do mundo, que são chamadas de populações de superidosos, blue zones, lugares em que a qualidade de vida é tão alta e as pessoas vivem mais, como é, por exemplo, algumas regiões da Itália, como é o Japão, por exemplo. E o que essas populações têm de diferentes, né? Porque elas vivem mais. Elas não vivem mais porque têm mais remédios, elas vivem mais desde muito tempo na história da humanidade em que não tinha as medicações que a gente tem hoje. Elas vivem mais porque elas vivem melhor, com hábitos de vida melhores, com mais saúde. Mas usar muito essa polifarmácia, ela faz aumentar o risco de reações adversas entre os idosos. Isso também é comum, não é? Sim, é o que faz a gente pensar na polifarmácia como algo nocivo, como um adoecimento, né? A polifarmácia ela é algo que pode te levar para o pronto-socorro por conta de interações medicamentosas, que podem dar uma tontura, pode te fazer cair em relação
ao paciente idoso, que é uma das principais causas de morte no paciente idoso, queda. Tá vendo só? Ter uma polifarmácia aí na sua casa parece muito prático. Pode ser, né, doutor Marcelo? Mas também pode ser muito perigoso. A gente continua falando sobre esse assunto tão importante depois do intervalo e já já a gente traz também uma convidada. É a doutora Juliana Beraldo Ciolha. Ela que é médica paliativista e geriatra da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Amor. A gente já volta.